e você está no painel da infância, lugar onde a gente fala de criança e de uma aprendizagem ativa e significativa através da experiência, através das brincadeiras, através do que motiva as crianças na sua linguagem. Vocês já viram aquelas crianças que batem a cabeça quando elas entram debaixo da mesa, ou quando elas entram debaixo e tentam sair, não conseguem posicionar o próprio corpo na medida que não se machuquem? Vocês já viram aquela criança que entra dentro da caixa e não consegue sair? Vocês já viram também aquela criança que quando vai no playground do shopping, entra naqueles labirintos e não tem a menor noção de onde ela está, e aí ela precisa de ajuda para poder seguir o caminho e sair sozinha? Vocês já viram também uma criança que não consegue desenhar no espaço delimitado, que ela sempre ultrapassa a folha? Ai, cachorrinho, obrigada, hein? Vou esperar, né? 3 habilidades estão sendo desenvolvidas nesse momento para que esses atos possam ser executados com sucesso. E isso são os nossos objetivos de aprendizagem de hoje, que são a noção corporal, a noção espacial e o planejamento motor. Então, a noção corporal e o esquema corporal é uma noção do próprio corpo, a noção que a criança tem do próprio corpo no espaço e dos próprios movimentos. A noção espacial é a noção do lugar em que essa criança ocupa e o que os objetos também ocupam no espaço. É a noção dela de localização no espaço em que ela ocupa. O planejamento motor é a noção de quais os movimentos que ela vai fazer para movimentar o seu próprio corpo em relação ao objeto que ela deseja e precisa, né? E qual a direção que ela vai dar para esses movimentos que ela precisa planejar. Como que a gente vai resolver essa questão de dificuldade de localização no espaço dessa criança? Aí eu vou aproveitar para te pedir uma coisa, se inscreve aí no canal e siga a gente nas nossas redes sociais que vão aparecer por aí para você ficar antenado, conectado em relação a esses assuntos que envolvem o desenvolvimento infantil e a aprendizagem significativa, aprendizagem através da ludicidade, tá bom? Só que antes da gente realizar essa atividade que a gente vai fazer hoje, a criança ela vai precisar de quê? De referência. Não adianta também ela tentar se locomover no espaço, ela tentar realizar tudo isso com sucesso, sendo que ela não vai ter referência do que significa aquilo, do que significa o espaço, do que significa ela estar aqui, se movimentar para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, né? Ela vai ter essa referência às vezes intuitivamente, mas a gente vai frisar para ela os conceitos básicos, que são as referências que ela vai precisar de desenvolver para depois ter uma alfabetização com sucesso, para depois ela conseguir saber a localização das sílabas das palavras que ela vai montar. Só que antes ela vai precisar de saber qual que é a localização dela no espaço, para depois ela saber qual que é a localização de outro objeto nos espaços que ela vai encontrar pela frente. Então, a gente vai desenvolver os conceitos básicos aqui hoje, para cima, para baixo, para frente, para trás, de um lado para o outro, para a esquerda, para a direita, em cima, embaixo. E para a esquerda e para a direita, a gente vai tomar um cuidado, que é o desenvolvimento da lateralidade. A gente vai pegar mais firme nesse esquerda, direita, e frisar melhor esse conceito, quando a criança tiver com o conceito de lateralidade desenvolvido, ou seja, quando ela já tiver uma dominância lateral, ela escreve ou ela usa mais a mão esquerda, ou ela escreve ou ela usa mais a mão direita. Quando isso já estiver bem desenvolvido, a gente pode já colocar o que é esquerda e o que é direita, porque a gente vai falar para ela tomando referência à mão que ela escreve, à mão que ela come. E se isso já estiver bem desenvolvido e bem consolidado nela, então ela vai ter uma referência bacana. Agora, se ela não tiver essa referência, a gente pode amarrar uma fitinha de uma cor de um lado, outra fitinha de outra cor de outro lado. Então, a gente chama esses lados do nome das cores. E ela vai usar, então, ela vai usar também mais uma habilidade cognitiva, que é relacionar a cor ao nome que a gente vai dar. Por exemplo, do lado azul, do lado verde. E se ela já tiver espertinha, a gente já pode colocar que o lado azul
é a esquerda e que o lado verde é a direita, né? A gente pode fazer essa transição aos poucos para não ficar muito complicado, para ela conseguir frisar bem esse conceito e definir bem essa noção desses lados diferentes que o corpo dela tem. E aí, então, como que a gente vai começar? É um processo, a gente desenvolve essas noções a partir de um processo. A gente não começa falando esquerda, direita, cima, embaixo. Não, senão a gente desorienta, em vez de orientar. Então, a gente vai começar a brincar com essa criança de coisas que estimulem ela a entender esses lugares. Por exemplo, macaco disse para você colocar essa peteca em cima da mesa. Macaco disse para você colocar embaixo da mesa. Macaco disse para você colocar ao lado de tal objeto. Macaco disse para você colocar à esquerda ou à direita em relação a outro objeto. Embaixo de você, em cima da sua cabeça, na palma das suas mãos. Várias posições que a gente puder encontrar no caminho, a gente joga dentro do macaco disse. A gente joga dentro da bolsa do macaco disse. A gente pode brincar também de esconder um objeto em algum lugar, vendar os olhos da criança, ou mesmo deixá-los sem vendar, e ir direcionando essa criança naquele esquema que a gente brincava quando era pequeno. Tá quente, tá frio, 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, 3 passos para frente, um pulinho para trás, né? Sobe em cima de tal obstáculo, a gente pode deixar uma almofadinha lá no meio, entra debaixo de tal móvel, né? A gente pode brincar disso. Quando a gente está em grupo, isso é mais favorecido porque uma criança vai fazer e a que não sabe vai fazer atrás dele. Então, essa aprendizagem por compartilhamento de saberes, ela é muito importante, né? Um menino puxa o outro e isso ajuda muito, favorece muito o aprendizado deles. A gente pode tomar o piso de cerâmica como referência também. A gente tem ali vários quadrantes, podemos colocar um objeto em um dos quadrantes e orientar a criança através dessas posições para ir pulando de quadradinho em quadradinho até ela chegar a esse objeto. Um pulinho para o lado azul ou um pulinho para a esquerda, um pulinho para o lado verde, um pulinho para a direita. Um passo para frente, um passo para trás. Também obstáculos que a gente coloca em cima e embaixo, até que ela alcance esse objeto de acordo com as referências que a gente deu. Então, depois dessa prática, depois de toda essa experiência corporal, de toda essa experiência lúdica, né? A gente passa para uma experiência mais estática e mais cognitiva, que é o jogo de mesa que a gente vai desenvolver agora. E o nome dele é O Passeio da Tartaruga. Vamos ver? Com o durex, a gente vai jogar e vamos tomar como referência as 2 linhas vermelhas, sendo que o jogador se encontra nessa posição aqui, de frente para as 2 linhas vermelhas do dado. Então, a gente vai jogar, a gente vai pedir à criança para colocar a tartaruga onde ela quiser.
E depois ela vai atirar o peixe e o peixe vai cair em algum lugar nesse tabuleiro aqui. Pronto, caiu ali. Aí a gente vai jogar o dado. Vamos supor, caiu aqui que a tartaruga vai para lá, na referência que ela tá. Toma como referência a linha vermelha e enxerga essa posição que a seta está indicando. Então, a tartaruga vai para esse lado. Então, a gente joga a tartaruga para cá. O nosso objetivo nesse jogo é conseguir que a tartaruga atinja o peixe. Conseguir que a tartaruga chegue no peixe. Então, só que a gente vai contar com a sorte do dado. Aí a gente vai jogar o dado, vai cair na posição que ele se referir em relação à linha vermelha. Então, aqui tá falando pra gente ir para baixo da montanha, por exemplo. Foi para baixo em um dos 4 lados aqui, referente ao ponto que ele estava. Aí a gente joga o dado de novo, aí vai pedir pra gente ir para trás em relação à tartaruga. Se a tartaruga tá aqui, a criança vai puxar a tartaruga para cá. E se cair aqui, a gente vai em cima, sempre com a linha vermelha, com as linhas vermelhas na frente da criança. Então pediu pra gente ir para cima, a gente vai para cima. Poderia ser aqui, aqui ou aqui. A tartaruga estava aqui. Pediu pra gente ir para frente. A gente tá em cima, a gente continua indo para frente, até que a gente consiga chegar lá no peixe, pela sorte. E aí, nessa brincadeira, a gente está treinando as referências, as posições em relação à tartaruga e ao peixe. Então, a gente tem 6 posições. Para a esquerda, embaixo, em cima, para frente, para direita e para trás. Outra possibilidade que a gente tem também de trabalhar com a criança essas posições é pedir para ela mostrar qual a posição que ela teria que colocar a tartaruga para chegar até ao peixe. Cada pulinho que a tartaruga der, a gente pergunta para a criança qual a posição que ela acha que a tartaruga tem que ficar para chegar até o peixe. Isso a gente pode usar, essa estratégia, se tiver muito demorado, né? Porque o dado é um sorteio. Mas se tiver muito demorado e a criança não estiver conseguindo esperar esse tempo, a gente pede para ela mostrar no dado qual a posição que a tartaruga tem que ir. Pede para ela escolher a posição, porque aí ela consegue traçar também o objetivo, que é saber o caminho que a tartaruga vai percorrer até chegar lá. E aí a gente vai conseguir cumprir o nosso objetivo de aprendizagem, que é localização espacial. Viu? É ou não é um ótimo recurso para você trabalhar com as crianças a noção de esquema corporal, a noção de organização espacial, a noção de planejamento motor? Então, se isso te ajudou, compartilhe aí para poder ajudar mais pessoas a tratarem essas questões de desenvolvimento infantil com as crianças de uma forma mais lúdica, de uma forma que facilite a aprendizagem dessas crianças, sem ser tão maçante, que seja com motivação, que seja prazeroso para essas crianças. Se você fez essa atividade, por favor, marca o Painel da Infância lá no Instagram, @painel da infância, para eu te ver, para eu ver você realizando aqui a sugestão que a gente trabalha tanto para poder te oferecer. E aproveita aí, se inscreve no canal do YouTube para você receber mais dicas como essa para te ajudar na educação infantil, para te ajudar na mediação das crianças e para você conseguir fazer a diferença numa educação que não é mais tradicional, é diferente, é mais legal, é mais lúdica, é mais significativa, é mais atrativa e dá mais resultado. Se você quiser ter acesso aos moldes
das figuras que eu trabalhei nessa atividade, vai ter um link aqui embaixo do vídeo e você pode acessar esses elementos e desfrutar dessa atividade e realizar com mais facilidade aí na sua prática, tá bom? Vai lá! Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!